Louvado seja o nome do Senhor, a paz seja convosco a todos. Abram suas Bíblias em João capítulo de número 14, versos do 1 ao 4, que diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Verso 4 diz: E já sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Aqui Jesus Cristo encoraja, prepara os seus discípulos para o que iria acontecer com ele. Jesus, tendo instituído a ceia, que foi o memorial, ele fez um discurso de despedida, começando ainda antes de sair do cenáculo. Está em João capítulo 14, versículo de número 31. E continuando pelo caminho até o Monte das Oliveiras, em João capítulo 14 ainda, Jesus disse: Não fiquem tristes, não fiquem preocupados, confiem em Deus e confiem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E depois que eu for e preparar lugar para cada um de vós, voltarei e os levarei comigo. Esse foi o discurso feito por Jesus Cristo, lá em João capítulo 14, onde nós lemos versos do 1 ao 4. A Bíblia vai dizer em João 14, versos do 15 ao 17, se vocês me amam e obedecem aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um outro auxiliador. Aqui Jesus Cristo estava falando do Espírito Santo, o Espírito da verdade, que iria ficar sempre com os discípulos e está sempre com todos nós. Lá em João 14, 21, a Bíblia diz: Se vocês me amam e obedecem aos meus mandamentos, quem aceita os meus mandamentos e obedece a eles, prova que me ama. Então, para que nós venhamos a amar a Deus, a amar a Jesus Cristo, nós temos que obedecer os seus mandamentos. João 14, verso 21. A Bíblia diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês, pois só podem dar frutos se ficarem unidos comigo, assim como o galho dá uvas só quando está unido com a planta. João capítulo 15, verso do 1 ao 10 vai falar sobre isso. Em João 16, do 25 ao 33, a Bíblia diz assim: Pois chegou a hora de vós todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Porém não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que estejam unidos comigo e que todos tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, tenham coragem, porque Jesus Cristo disse que ele venceu o mundo. Então, enquanto Jesus Cristo estava caminhando na direção do jardim do Getsemane, sem nenhuma formalidade, ele levantou os olhos para o céu e orou ao Pai, que foi a oração sacerdotal. Nessa oração, Jesus pediu em favor de seus atuais discípulos e dos futuros seguidores. João capítulo de número 17. Sabe quem são os futuros seguidores? Somos nós hoje. Então nós destacamos aqui que Jesus é o mestre, Jesus é também o servo. Ele exemplifica a escravidão a serviço de quem? Do Pai, de Deus. Então ele é, segundo a palavra, servo dos homens. Ele é o exemplo de servo. Esse exemplo, ele deixou bem destacado em João capítulo 13, versos do 4 ao 5, quando ele lavou os pés dos discípulos, mostrando tamanha humildade. Jesus deseja aos discípulos que sejam servos. Jesus deseja a mim e a você que nós sejamos servos. Um dever dos discípulos de Jesus é serem servos uns dos outros. João capítulo 13. Ser servo é prestar um serviço a Jesus, porque Jesus nos reconhece como tais. Mateus capítulo 10, verso 42. Falando de ceia do Senhor, ela é uma celebração dramática dos acontecimentos do evento da redenção, como a Páscoa judaica, que está lá em Mateus capítulo 26 e também Marcos capítulo de número 14 e Lucas capítulo de número 22. Na ceia, Jesus ofereceu coisas importantes. Primeiro, pão. E o pão tinha que ser sem fermento. E o vinho, um vinho comum, sem álcool, para serem símbolos e representações daquilo que ele, Jesus, é para os seus seguidores e daquilo que fez em prol dos homens, em prol de cada um de nós, em prol de você que está me ouvindo agora. A ceia deve ser celebrada como memorial, Lucas capítulo 22, versículo de número 19. Até a segunda vinda de Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 26, fala sobre isso. Os seguidores são os convidados a participar tanto do pão como do vinho.
O vinho na ceia simboliza o sangue de Jesus vertido na cruz, que estabelece uma nova aliança com Deus. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo de número 28. A primeira aliança foi estabelecida pelo sangue aspergido de quê? Animais sacrificados. Hoje nós não precisamos mais disso, mas naquela época precisava. Está lá em Hebreus capítulo de número 9, versículo 19 ao 22. A nova aliança tornou-se válida através do sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 8, a partir do versículo de número 7. A velha aliança dependia de que os israelitas guardassem a lei. A nova aliança não depende das obras da lei, mas do sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz, derramando o seu sangue e morrendo por cada um de nós. Romanos capítulo 3, versículo de número 23. A Páscoa judaica, ela contempla o passado, quando Deus libertou o seu povo de quê? Da escravidão. A ceia do Senhor, que é a Páscoa cristã, contempla o passado, quando Cristo morreu na cruz. O futuro, quando Cristo voltará. Lucas capítulo 22, verso 18. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 26. Na realidade, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios 11, 26. Então a Páscoa era um memorial do êxodo. Êxodo é deslocamento, saída do Egito, enquanto a ceia é um memorial do êxodo, do mundo das trevas e pecado, para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13. Na ceia do Senhor, o pão e o vinho servem para simbolizar sacrifício de Cristo. O uso de comestíveis na ceia representa que Cristo nos alimenta espiritualmente todos os dias. O pão representa o corpo de Cristo. Todos nós sabemos, você sabe, eu também. Partir o pão simboliza que o corpo de Jesus foi partido quando ele morreu. Mateus capítulo 26, versículo de número 26 também. O seu corpo foi dado por nós. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 24. O vinho representa o sangue que foi derramado para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículo de número 28. Quando o crente, eu e você, recebemos o pão e o vinho, simboliza que ele já recebeu o próprio Cristo, que foi crucificado por ele, com a sua alimentação espiritual, quando o aceitou. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ele nos recebeu, Ele nos amou primeiro. O comer juntos a ceia expressa amizade e companheirismo cristão entre os que estão presentes e que todos os que são crentes pertencem à mesma família. Nós pertencemos a uma família, a família de Cristo Jesus. Os participantes da primeira ceia com Jesus eram pessoas comprometidas com Ele, mas eram pessoas com bagagem carnal e cultural que não entenderam os seus propósitos. Dentre os participantes da primeira ceia com Jesus havia, vamos lá, discípulos confusos. Os discípulos estavam confusos sobre os propósitos de Jesus. Mas como? Esperavam que Jesus fosse um guerreiro, que iria libertar Israel dos romanos e tornar-se um rei que faria de Israel um país tão forte quanto era no tempo do rei Davi. Um outro tipo de discípulo, discípulos medrosos. Estavam com medo de estar em Jerusalém. Até tinham medo de morrer com Jesus. João capítulo 11, a partir do versículo de número 16. Um outro tipo de discípulos que Jesus se deparou, os autoconfiantes. Quando Jesus avisou a Pedro que iria negá-lo, este estava autoconfiante de que nunca seria um tropeço e iria morrer antes de negar Jesus, e os outros disseram o mesmo. Mateus capítulo 26, versos do 31 ao 35. Um outro tipo de discípulo, discípulo traidor. Quem foi esse? Judas. Isso aí você conhece. Capítulo de número 26, verso 23 de Mateus. Judas era não somente traidor, mas era ladrão. João capítulo 12, verso do 4 ao 6. Satanás pôs no coração de Judas que traísse Jesus. João capítulo 13, versículo de número 2. Satanás entrou nele e o levou a trair o mestre, a trair Jesus Cristo. Capítulo 13, verso 27 de João. Na igreja existe o crente falso, o joio no meio do trigo. Se você não sabe, fique sabendo. Mateus capítulo 13, verso do 24 ao 30. Um outro tipo de discípulos que Jesus se deparou e que também nós nos deparamos hoje, discípulos oportunistas. Mateus capítulo 20, versos do 20 ao 23. Tiago e João estavam querendo poder e posição. Um outro discípulo que Jesus se deparou, discípulos ciumentos. Mateus capítulo 20, versículo de número 24. Os 10 se indignaram contra os 2 que pediram os privilégios. Tiveram ciúmes de Tiago e João, onde questionavam a Jesus quem ficaria à direita e quem ficaria à sua esquerda lá no reino dos céus.
A expectativa da igreja se apoia na promessa de que Jesus voltará. E tem várias passagens, Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 22, João capítulo 14, capítulo de número 16, 1 Coríntios capítulo de número 4, e assim vai. O poder diabólico, ele atua nos homens. Quando falamos de homens, falamos de homem e de mulher, sexo masculino e sexo feminino, escravizando-os para combaterem Jesus. A atuação de Satanás é vista no drama da paixão. Os líderes dos judeus que queriam matar Jesus eram filhos do diabo, segundo a palavra, João capítulo 8, versículo de número 40 ao 44. Na crucificação de Jesus, o príncipe deste mundo foi expulso, João capítulo 12, versículo de número 31. O diabo pôs no coração de Judas uma ideia, a de trair Jesus, João capítulo 13, versículo de número 2. Satanás, ele pôs os discípulos à prova, ele os peneirou, como diz a palavra, como o lavrador separa o trigo da palha. Onde é que está essa passagem? Lucas capítulo 22, versículo de número 31. O Espírito Santo atua, sabe por quê? Porque o príncipe deste mundo já está julgado e condenado, João capítulo 16, versículo de número 11. Satanás combate contra aqueles que são fiéis a verdade revelada por Jesus, Apocalipse capítulo de número 12, a partir do versículo de número 17. O seguidor de Jesus, ele pode sofrer a peneira. O que é uma peneira? É uma dura prova, é uma provação. E essa peneira do diabo. Isso aconteceu com Pedro lá em Lucas capítulo 22, versículo de número 31 ao 34. Então, a peneira, ela foi prevista e permitida por Jesus. Por que que muitas lutas sobrevêm sobre nós? Permissão de Deus para nos peneirar, para que nós sejamos também depois aprovados e não reprovados. Então, o apóstolo Pedro foi peneirado. Mas qual é o alvo da peneira do diabo? É destruir a nossa fé, nos desmotivar. Nesse período de pandemia, o diabo está tentando destruir a nossa fé, desmotivar. Mas nós não seguiremos as ordenanças do inimigo. Pelo contrário, nós iremos confrontar o inimigo. Não de peito aberto, mas protegido com a couraça da justiça, o escudo da paz. O motivo de Jesus permitir a peneira do diabo foi fortalecer a nossa fé. O motivo sempre é esse, é fortalecer a nossa fé, é sermos provados para sermos aprovados. Tiago capítulo 1, versículo de número 3. E restaurar o peneirado, somos nós, para que ele fortaleça os fracos, aqueles que são mais fracos. Sempre tem alguém mais fraco do que você que está me ouvindo. Lucas capítulo 22, verso 32 e Gálatas capítulo 6, verso de número 1. A segurança do crente, minha e sua, sendo peneirado, é que isto é feito com o conhecimento de Jesus, permissão de Jesus, com as limitações estabelecidas por ele. Lucas capítulo de número 22, versículo de número 31 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13. E o peneirado tem a intercessão do Senhor Jesus. Lucas capítulo de número 22, verso 32, Hebreus capítulo 4, verso 14, 1 João capítulo de número 2, versos 1 e 2. Os seguidores de Jesus correm o risco de serem dispersos. João capítulo 16, versículo de número 32. A dispersão se deu lá em Mateus capítulo 26, verso 31. É consequência de quê? Da incredulidade, falta de vigilância e falta de oração. Está faltando isso para nós também. Começando por mim. Preciso orar mais, vigiar mais, louvar mais, agradar mais o nosso Senhor. Então, não é surpresa para Jesus a dispersão do seguidor. Por que muitas igrejas, neste período de pandemia, de dificuldade financeira, de dificuldade espiritual, muitas pessoas estão se afastando do Senhor justamente por isso. É uma espécie de peneira que nós estamos passando, mas essa peneira é para nós nos achegarmos mais a Jesus Cristo, aumentando a nossa fé. E como bom pastor, ele, Jesus, busca o disperso. Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 12. O exemplo disso é que Jesus buscou Pedro, que o negou, sabe quantas vezes? 3, está lá em João capítulo 21, a partir do versículo de número 5. Então o exemplo de Judas mostra os passos que dão a Satanás liberdade de possuir um homem. O caráter determina o caminho e o fim. Judas, cedendo à cobiça, à avareza e à decepção, tornou-se ladrão. João capítulo de número 12. Ser praticante de um pecado dá a Satanás liberdade para plantar pensamentos na nossa mente. Sendo ladrão e avarento, Judas deu abertura às sugestões de Satanás, que colocou dentro dele a ideia, na sua mente, a ideia de traição. João capítulo de número 13, a partir do versículo de número 2.
E o que foi que aconteceu? Aceitando os planos de Satanás, dá-se abertura ao seu domínio completo. Judas engoliu as sugestões de Satanás e, pelo livre-arbítrio, escolheu trair Jesus e Satanás entrou nele. Lucas capítulo 22, verso de número 3. O resultado de ser dominado por Satanás é visto em Judas. O dominador é Satanás. O dominado é aquele que se deixa dominar. E quando você se deixa dominar por Satanás, você é destruído. E quando você é destruído, isto é uma afronta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, para nos dar vitória, não para sermos derrotados. Aquele que é dominado por Satanás e diz ser discípulo de Jesus, o trairá. João capítulo 18, verso de número 2 e 3. Satanás leva a pessoa dominada por ele à autodestruição. Atos capítulo 1, verso 18. É alvo da graça de Jesus quem está se entregando a Satanás. Pelo costume da época, Jesus honrava Judas, dando-lhe um pedaço de pão molhado. João capítulo 13, versículo de número 26. Judas continuava sendo alvo da graça de Jesus até que o traiu. Então nós somos alvo da graça de Jesus até o momento em que nós traímos Jesus, até o momento em que nós pecamos, até o momento em que nós transgredimos, até o momento em que nós agimos em desacordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 26, versículo de número 50, isso aqui é lindo, Jesus ainda chamou Judas de amigo quando ele o traiu. Então o seguidor de Jesus está ligado a ele para produzir frutos. Você que é seguidor de Jesus, você que é discípulo, diácono, diaconisa, pastor, missionário, missionária, obreiro, Jesus é a videira verdadeira. João capítulo de número 15, verso 1. E o seu seguidor é ligado a ele, tal como os ramos são ligados à videira. João capítulo 15, versículo de número 5. Então a ligação com Jesus é a dependência dele produzir frutos em nós. João capítulo 15, versículo de número 4. Nós temos que estar ligados em Jesus. O Espírito Santo substitui Jesus junto aos fiéis. Está lá em João capítulo 14, verso 16, 17, 26. Então o Espírito Santo é o Consolador. O nome grego para isso é Paracletos, que quer dizer Consolador. Tem várias referências, João capítulo 14, etc e tal. Ele está ao lado do seguidor para o auxiliar, encorajar e fortalecer. Essa é a responsabilidade do Espírito Santo para com as nossas vidas, que é o Espírito da verdade. Jesus é a própria verdade. O Espírito representa Jesus e só trabalha com a verdade. Com ele não há nada de mentira, nem engano, nem manipulação. A obra do Espírito Santo, ela precisa ser feita. É ele, o Espírito Santo, que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. O pecado, ele atrapalha as nossas vidas. O pecado nos faz perder a intimidade com Jesus. Fique com esta palavra, que Deus nos abençoe. Amém, amém e graças a Deus.